No século XVII, até o século XVII, né, essa noção do espaço público, ela não é conjugada à noção de popular, tal como nós temos hoje. O que é público é popular. Em termos também, porque quando a gente percebe música popular brasileira, ela não é pública, né? É uma música absolutamente elitizada. Então aí a gente também tem a questão da disputa de representações acerca do que é popular. Mas no século XVII há uma não correspondência entre público e popular, e o debate público da política ele não significa que ele fosse acessível ao povo no Estado moderno. Justamente porque povo era significado de plebe. E plebe é como forte carga pejorativa. Plebe como sinônimo de algo rebaixado. Então, o que se percebe quando se fala de povo e não público? Quando se fala de povo, é uma característica passiva e geralmente negativa. A referência do monarca em relação ao seu povo era significativa, e o Chartier aponta alguns adjetivos. Era significativa de constrangimento e proteção, fidelidade e amor. Então, o povo ele assumia um aspecto passivo e negativo nessa sociedade do antigo regime. Muito em função da tradição que vai nortear o antigo regime. E a tradição era aqueles que lutam, aqueles que rezam e aqueles que trabalham. Então, os que lutam e que rezam é que tinham as funções deliberativas, e os que trabalham estavam fora das instâncias institucionais. Em outras palavras, o povo ele estava excluído da política. Isso na leitura oficial, evidentemente. Então, o que se percebe e aí fazendo referência ao que a gente disse há pouco no vídeo passado, é uma série de cerimônias ricamente simbólicas no intuito de enaltecimento do poder real. Talvez por isso, do poder real aqui, do poder monárquico. Talvez por isso tenha uma falsa ideia que o rei emanasse um poder absoluto. O que não é verdade, que aí a gente tem os resquícios do feudalismo, a rivalização com o poder eclesiástico, as redes clientelares, tudo isso concorria para uma minimização do poder do rei. Mas fato é que essas cerimônias conspiravam para que houvesse uma projeção simbólica do poder do rei para todo o império, fazendo então que o rei assumisse uma figura central. Há uma eficácia desses ritos justamente pela sua perpetuação de maneira numerosa, né? E aí há uma multiplicação das formas de transmissão desses rituais e cerimônias, seja ele pela palavra falada, pela escrita e pelas imagens. O que evidentemente não atinge somente os espectadores, aqueles que viram a cerimônia, mas zela por uma simplificação nessas cerimônias. Elas são realizadas justamente para serem retransmitidas para os indivíduos que não viram, não presenciaram em loco as representações e as cerimônias. Então, essas representações do poder soberano, inevitavelmente, tinham que participar do cotidiano da maioria da população. Tinha que estar presente essas representações. De que forma? Através dos ícones reais, das estátuas equestres, dos monumentos. Então, daí há uma materialização das representações de poder simbólico. Por outro lado, e isso é interessante a gente perceber, mesmo com o volume dessas representações e dessas cerimônias,
havia revoltas populares. O que significa que o poder do rei não era absoluto. Pelo menos o poder de monopólio da representação. Caso contrário, não haveria revoltas. Se o rei se colocasse como absoluto e essas representações se fizessem transferir de maneira unilateral, ou seja, só de um lado e da maneira que foi transmitido foi recebido. Não era assim que acontecia, tanto que haviam revoltas populares. E essas revoltas, elas têm um caráter, acima de tudo, regional. Isso porque como eu disse também há pouco tempo atrás, há no Antigo Regime a questão da exigência do costume, e aí citando Thompson, o Edward Thompson em Costumes em Comum. O costume tem força de lei no Antigo Regime, nas sociedades pré-capitalistas. Então, o rei era uma figura distante e essas revoltas populares se faziam primordialmente, até o século XVII, contra esses senhores de terra locais, os poderes locais, porque esses poderes locais eram os mais presentes e o rei assumia a figura distante do último recurso. Então, de imediato, essas revoltas elas ocorriam contra o senhor de terras e, portanto, elas assumiam um perfil de revolta antifiscal. Isso porque elas ocorriam porque, na maioria das vezes, o senhor de terras, o senhor feudal, ou o nobre ainda, encastelado nos seus direitos, começava a elaborar novos tributos. E aí, há esse direito popular que era exigido pelo terceiro estado, era exigido de maneira tácita e tradicional. Então, o rei ele era visto como um garantidor contra essas novidades opressivas. É por isso, então, que essas revoltas não se faziam contra o rei de maneira imediata, e sim contra essas autoridades regionais. Mais uma vez, porque o rei se fazia presente como garantidor do direito de se rebelar contra essas novidades opressivas. Então a tradição tinha força de lei no Antigo Regime. E essas revoltas, elas também, tal como as cerimônias do rei, elas assumiam um perfil ritual. De que forma? Elas se inscreviam de uma maneira da violência simbólica, e esse simbólico ele tem um caráter também material e concreto, e eu vou explicar o porquê. Essas revoltas elas se faziam nos carnavais e nos charivaris. A Natalie Davis ela aborda isso também em algumas de suas obras, os charivaris, porque o carnaval ele vai ser o momento ideal para a humilhação daquela autoridade que eles descontentavam. E no carnaval não havia a possibilidade de punição, porque o carnaval era o período ideal para haver essa inversão, onde aquele que tem pouco poder tem muito poder. Chartier chama atenção para o caráter de apropriação da festividade por uma iniciativa política. E além disso, essa apropriação, evidentemente, não se fazia de uma maneira racional e intencional. Ela se fazia através de um deslocamento. A partir do momento em que um bem simbólico é deslocado, ele muda também o seu significado. E aí, um exemplo dado. Essas práticas festivas ocorriam tradicionalmente por séculos. Só que a partir do momento em que há uma alteração institucional na ordem das coisas, né, na ordem política, ou seja, a presença do rei, esses senhores feudais eles vão recrudescer as formas de cobrança para haver um aumento do seu poder, ou pelo menos uma estabilização do seu poder. Assim, essas festas elas continuam satirizando
algumas pessoas. E essas pessoas vão ser aqueles indivíduos que o oprimem. Sendo assim, mesmo sem a intencionalidade, essas festividades assumem agora um perfil político. Então, Chartier ele problematiza a dificuldade de se classificar essas revoltas como políticas, como folclóricas, como divertimentos, enfim, porque tudo está imbrincado num universo simbólico bastante complexo. Eu vou dar uma pausa que o vídeo já deu 10 minutos e aí fica mais complicado para baixar no YouTube.